Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos continuar os nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Segunda Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele teve que escrever outra carta. Vamos ver por quê. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses são apenas 3 capítulos, assim subdivididos. No capítulo 1, Juízo de Deus, o Anticristo no capítulo 2 e no capítulo 3, o trabalho honesto. A cidade de Tessalônica, né? Tá aí a imagem das ruínas dos portais da antiga cidade de Tessalônica. Ela foi construída em 316 por Cassandro, que lhe deu o nome da esposa dele, que era Tessalônica, meia-irmã de Alexandre Magno. Esta fora assim chamada por seu pai, Filipe II da Macedônia, por ter nascido no mesmo dia da sua vitória sobre os tessálios. A Tessalônica, né, foi a capital de um dos 4 distritos romanos da Macedônia, governado pelo pretor Fabiano, a partir de 146 a.C. Na segunda viagem, Paulo pregou na sua sinagoga, lançando as bases de uma das mais fortes igrejas da época. Curiosidades do livro de 2 Tessalonicenses. Em sua segunda carta, ou segunda epístola, Paulo corrigiu as ideias errôneas que parte dos membros tinham quanto a certos aspectos da segunda vinda de Cristo e deu para eles conselhos sobre isso. O 2 Tessalonicenses foi escrito por Paulo e, além disso, o início dessa epístola traz saudações de Silas e Timóteo. Paulo escreveu para os membros da igreja que moravam em Tessalônica. 1 e 2 Tessalonicenses abordam temas semelhantes, que dá a impressão de que Paulo escreveu a segunda epístola para esclarecer e dar prosseguimento à primeira. Ou seja, a primeira carta chegou, algumas interpretações não foram feitas na forma correta e Paulo então teve que escrever a segunda carta para reforçar algumas ideias e para esclarecer dúvidas. Parece que Tessalonicenses haviam recebido uma carta fraudulenta, escrita em nome de Paulo, que levara parte deles a crer que a segunda vinda de Jesus já ocorrera. Mas, mais uma vez, reforçando a questão dos falsos mestres que estavam ali atrapalhando o início da igreja cristã. A segunda epístola aos Tessalonicenses fornece importantes pormenores quanto à segunda vinda de Cristo, entre eles a ideia de que o Senhor voltará como uma labareda de fogo e que o castigo dos iníquos será a destruição ante a face do Senhor. A igreja de Tessalônica ainda tinha alguns equívocos sobre o dia do Senhor. Eles achavam que já tinha acontecido, então pararam de trabalhar. Eles estavam sendo gravemente perseguidos e Paulo escreveu para esclarecer os mal entendidos e confortá-los. Olha só que coisa terrível. Essa carta que Paulo escreve alerta sobre a volta de Cristo. Alguém escreve uma carta fraudulenta e causa uma confusão na igreja. As pessoas acham que Jesus já tinha vindo, então pararam de trabalhar achando que acabou o mundo, mas não era bem assim. O livro foi escrito possivelmente no ano 50 a 52, e lembrando que 2 Tessalonicenses foi escrita apenas alguns meses depois da primeira carta. A subdivisão aí também, início e introdução e saudações, 2 Tessalonicenses 1. Depois ele segue ali falando sobre a igreja e a segunda vinda de Cristo. No capítulo 2, os eventos que devem preceder a segunda vinda. No capítulo 3, exortações éticas e práticas à luz da segunda vinda e a saudação final. 2 Tessalonicenses 1, Paulo saúda e louva os santos de Tessalônica e ensina que os iníquos enfrentarão a vingança do Senhor na segunda vinda. No capítulo 2, Paulo corrige a ideia errônea de que a segunda vinda já ocorrera e profetiza que haveria uma apostasia antes que o Senhor voltasse, ou seja, são sinais da volta de Cristo, reforçando também os ensinamentos de Jesus em Mateus no capítulo 24, mas eles ainda não tinham acesso ao Evangelho segundo Mateus. E se você quiser estudar o livro de Mateus, só voltar alguns vídeos aqui nesse canal, tem um estudo da Bíblia, livro de Mateus. Então, Paulo, no capítulo 2, incentiva os santos tessalonicenses, a permanecerem fiéis. No capítulo 3, Paulo aconselha os membros da igreja a trabalhar para sustentarem-se e não se cansarem de fazer o bem. Alguns versículos importantes de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam e a vós outros que sois atribulados, alívio justamente conosco.
quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder. 2,13 Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, santificação do Espírito e fé na verdade. Tessalonicenses 3,3, segunda carta, todavia o Senhor é fiel e ele vos confirmará e guardará do maligno. E último versículo, 2 Tessalonicenses 3,10, porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não trabalhar, também não coma. Está aí a ordem de Paulo à igreja continuar trabalhando e fazendo o bem. Pois bem, gente boa, termina aqui o breve estudo do livro de 2 Tessalonicenses, essa segunda carta, que você possa continuar estudando com alguns materiais de apoio para esclarecimento e aperfeiçoamento da sua vida espiritual. E se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.